Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química do canal Pedro e Sam. Nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da segunda série do Colégio CAF aqui de Macaé. Mas, se você é inscrito no canal e quer aprender mais sobre reagente a excesso limitante, curvas de solubilidade, condução de eletricidade por soluções, concentração em mol por litro ou molaridade, concentração comum ou em grama por litro, e além disso, saber tudo sobre hidrocarbonetos, eu convido a você pegar e estar assistindo esse vídeo conosco e tirando suas dúvidas desses assuntos. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo a primeira questão aí que diz o seguinte: você, aluno CAF, pegue a sua lista de exercícios agora e estude comigo. O ácido fosfórico H3PO4 pode ser produzido a partir da reação da fluorapatita, Ca5PO4-3F, e o ácido sulfúrico H2SO4 de acordo com a seguinte equação química. Então aí está a equação. Considere a reação completa de 50,45 gramas de fluorapatita com 98,12 gramas de ácido sulfúrico. Qual o reagente limitante da reação é a letra A, e a letra B determine a quantidade máxima de ácido fosfórico produzido. Bom, nesse caso aqui, quando eu tenho a massa de duas substâncias que são reagentes, ou seja, aquilo que está antes da seta, nós temos que verificar se essa massa está com uma proporção certa ou não. E o que nós sabemos é que 1 mol dessa substância, que é a fluorapatita, reage com 5 mol de ácido sulfúrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que achar qual é a massa existente em 1 mol de fluorapatita e a massa existente em 5 mol de ácido sulfúrico. Depois disso, eu vou escolher uma das massas como um parâmetro para eu verificar se a outra está na proporção ou não que a equação química nos fornece. Então, a primeira coisa aqui é nós fazermos a massa da fluorapatita. Então, vamos fazer essa massa aqui. Ca5 PO4 3F. Então aqui a gente tem que verificar o seguinte: qual é a massa do cálcio que aparece aí na questão? 40. Então 40 vezes 5. Qual é a massa do fósforo? Só que o fósforo está no parêntese, ó, ele tem 3. Então aqui vai ser 31 vezes 3. E a massa do oxigênio é 12, correto? Então vai ser 16 vezes 12. Na verdade, a massa do oxigênio é 16, a quantidade dele é 12. Mas o flúor só tem uma quantidade aqui que é 19. Então vamos lá, a massa do meu Ca5 PO4, fecha parêntese 3, F, vai ser igual a, fazendo essas somas aí, vai dar 200 mais 93 mais 192 mais 19. Então a massa do meu Ca5 PO4 3F, fazendo a soma aí, vocês vão achar 504 gramas por mol. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento para outra substância, o ácido sulfúrico. Então aqui, ó, H2SO4. Então vamos lá. O hidrogênio, vocês percebam aí que tem massa igual a 1, não está aí, né? Acabei de verificar que a lista não está, mas o hidrogênio tem massa 1, então como eu tenho 2 vezes 2, o enxofre tem massa 32, também não está aí, desculpem, e o oxigênio 16 vezes 4. Então aqui o neutro H2SO4 vai ter uma massa de 2 mais 32 mais 64. Então o meu H2SO4 vai ter uma massa de 98 gramas por mol. Bom, posto isso, a gente consegue fazer a nossa letra A.
Como que a gente vai fazer a nossa letra A aí? A gente vai fazer o seguinte, de azulzinho aqui. 1 mol dessa substância tem 504 gramas. Então, 504 gramas da fluorapatita, CA5, PO4, 3F, vão reagir com que quantidade do ácido? 98? Não. Porque aqui, ó, 98 é 1 mol. Só que eu tenho quantos mols? 5. Se é 98 gramas por mol, vai ser 98 vezes 5, porque 5 é a quantidade em mol. Então, 98 vezes 5 aí vai dar 490. 490 gramas de H2SO4. Então, de onde surgiu esse 490, professor? Surgiu de 98 vezes 5, ok? Bom, só que ele colocou essas quantidades, não, essa é a proporção que a reação química me traz, mas ele colocou 50,45. Olha só, 50,45 gramas é muito próximo que eu dividisse isso tudo aqui por 10. Então, para eu achar a quantidade do ácido que estaria reagindo com isso, é só eu pegar e fazer o quê? Dividir tudo por 10. Então, aqui daria 50,4, né? Bem próximo. Então, vamos dividir tudo por 10. E, obviamente, do outro lado eu faço a mesma coisa. Então, quer dizer que meu x aqui vai ser igual a 49 gramas de H2SO4. Essa quantidade aqui seria a quantidade necessária. Só que na questão eu não coloquei essa quantidade. Eu coloquei quanto na questão? Eu coloquei uma quantidade superior à necessária. Se eu coloquei uma quantidade que é superior à necessária, se essa quantidade é superior à necessária, o que isso me diz? Isso me diz que o meu H2SO4 é o reagente em excesso, porque está numa quantidade superior à que precisava para reagir com 50,45, ao passo que minha fluorapatita, que é o CA5PO4 3F, vai ser o meu reagente limitante. Essa é a primeira parte da questão aí, a letra A. Agora vamos para a letra B. A letra B ele quer saber a massa de ácido fosfórico, que é o H3PO4, produzido. Para eu descobrir a massa de um produto, eu sempre vou utilizar o quê? A massa do reagente, o quê? Limitante. Porque quando ele acaba, a reação química acaba. Então, anotem isso que é muito importante. Descobrir a massa do produto, utilizar a massa do reagente limitante. Utilizar o reagente limitante. Então, qual é o reagente limitante? Né? Minha fluorapatita. Então, quer dizer que a massa dela, nós vimos que é 504, certo? Então, quer dizer que 504 gramas de fluorapatita CA5PO4 3F reagem com que massa de ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, nós vamos ter que fazer a massa molar aqui no cantinho, ó, do H3PO4.
O hidrogênio tem massa 1 vezes 3, o fósforo tem massa 31 e o oxigênio tem massa 16 vezes 4. Então, essa substância aqui, ó, o H3PO4, vai ser 3 com 31 mais 64. Então, quer dizer que o meu H3PO4 vai ter massa de 98 gramas por mol. E a mesma do ácido sulfúrico? Sim, por coincidência é a mesma, tá? E aí o que acontece? Essa é a quantidade de 1 mol. Só que aqui eu tenho quantos mols? Eu tenho 3 mols. Então, eu vou ter que pegar e para achar a proporção que reage com esses 504, pegar o 98 e multiplicar por 3. 98 vezes 3 vai dar 294 gramas de H3PO4. Essa é a sua certeza que a reação te traz. Qual é a sua dúvida? Como eu tenho que utilizar a massa do reagente limitante, qual é a massa do reagente limitante que está na questão? 50,45. Então, 50,45 gramas de fluorapatita vão produzir quanto aqui? X gramas de H3PO4. De maneira semelhante ao primeiro caso, a gente pode utilizar esse artifício de que aqui, se eu dividir por 10, vai dar um número bem próximo, né? Então, a mesma coisa eu faço no outro lado, divido por 10 também. Então, x vai ser igual a 29,4 gramas. De quem? De H3PO4, que é o que ele produziu, o ácido fosfórico. Sim? Então, aqui eu tenho o resultado da primeira questão, o limitante e o excesso, e ali o resultado da segunda questão, aí da letra B. Tudo bem? Agora nós vamos para a questão 2, que é a de curvas de solubilidade, que diz o seguinte: o gráfico adiante mostra a solubilidade S de K2CR2O7 sólido em água em função da temperatura. Qual é a massa de K2CR2O7 que satura 300 gramas de água? A massa que satura, o que isso quer dizer? Que satura, que vai atingir o máximo da solubilidade dessa substância. A massa que satura 300 gramas de água a 50 graus Celsius. Bom, o que acontece aí é que essa solubilidade aqui ela é dada em gramas da minha substância por 100 gramas de água. E aí o que acontece? O que acontece é que nós temos a temperatura de 50. E aí pela escala do gráfico nós sabemos que 50 está aqui, ó. E tem um ponto correlacionado a esse 50. Esse ponto correlacionado a esse 50 de temperatura vai ser 40. Então, quer dizer que eu dissolvo 40 gramas da minha substância em que 100 gramas de água nesta temperatura, 50. Então, vamos fazer aqui, ó. 40 gramas do meu K2CR2O7 são dissolvidos em 100 gramas de água na temperatura fornecida, correto? Só que eu não tenho, certo? 100 gramas, eu tenho quanto? 300 gramas. 300 gramas de água. Qual vai ser a massa do meu soluto para saturar? X gramas de K2CR2O7. O que acontece é que de 100 para 300, o que aconteceu aqui? Eu multipliquei por 3. Então, para eu achar a mesma coisa desse lado, é só multiplicar também por 3, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, x vai ser igual a 40 vezes 3, vai dar 120 gramas de K2
Cr2O7. 120 gramas de K2Cr2O7 aí é a nossa letra B de bola. Ok? Sim? Então vamos para a próxima questão, que é a questão 3, que diz o seguinte: considere a aparelhagem desenhada a seguir empregada para testes de condutividade elétrica. O teste deu positivo com quais líquidos? Quais líquidos que vão fazer com que uma solução conduza a eletricidade? Gente, uma solução ela vai conduzir se eu tiver dois casos. O primeiro caso, se eu tiver o quê? Um composto iônico. Então, se eu tiver H2O mais um composto iônico. E o segundo caso que vai conduzir é quando eu tenho o quê? H2O mais ácidos. Então, o que acontece? Um composto iônico, a gente tem que saber que é aquele que é formado por quê? Metal mais ametal. E um composto que é ácido é tudo aquilo que começa com hidrogênio. Começa com hidrogênio, é ácido, exceto duas substâncias aí. A água, que a gente vai ver que apesar de começar com hidrogênio é um óxido, e também a água oxigenada, que é o H2O2, que é um peróxido. Então vamos analisar as fórmulas, né? Então aqui nós temos O2. Se você for olhar na tabela periódica que está acontecendo aí, que está aparecendo no seu vídeo, o oxigênio ele é ametal. Então aqui CO2 é ametal mais ametal. Se é ametal mais ametal, o composto não é o quê? Iônico. Ele é covalente. Covalente não conduz, exceto os ácidos. Aqui a mesma coisa N2. N2 são dois átomos de quê? Ametal. Ametal mais ametal. Então, novamente, aqui vai ser o quê? Covalente. Covalente não conduz. Aqui eu tenho o hélio. Você vai perceber que é o último elemento, o elemento que está na última coluna da tabela periódica, que é gás nobre. E aqui eu tenho água e NaCl. Se você for verificar aqui, ó, o Na, que é o sódio, é um metal. E o cloro aqui, ó, ele é um ametal. Então, se eu tenho metal mais ametal, esse composto é o quê? Iônico. E os iônicos conduzem eletricidade quando estão o quê? Dissolvidos em água. Então, o único que vai conduzir eletricidade aqui, ó, vai ser a água do mar. Então, nossa resposta aqui vai ser essa, ó. A água do mar vai ser a única solução para fazer essa lâmpada acender, ok? Bom, vamos para a próxima questão, que é a questão 4. Estamos aí na penúltima questão da Química 1, que diz o seguinte: o dióxido de enxofre é considerado um dos maiores poluentes industriais e é adicionado frequentemente em sucos de frutas naturais com a finalidade de eliminar micro-organismos e prevenir oxidações. Assumindo que a garrafa comum contém 500 ml de suco com um teor de 0,064 gramas de SO2, qual a concentração desta solução em mol por litro? Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui é primeiro lembrar como que eu calculo a concentração em mol por litro, né? Concentração em mol por litro é a mesma coisa que molaridade ou ainda concentração molar. Se você ouvir esses sinônimos aí, tudo a mesma coisa.
calcular a molaridade ou a concentração molar, eu tenho uma fórmula. Qual é essa fórmula, professor? A fórmula molaridade é igual ao número de mol sobre o volume. O problema é que eu preciso calcular o número de mol. E aí, como é que eu calculo esse número de mol, professor? Tem uma fórmula? Tem. Esse número de mol é calculado da seguinte maneira. O número de mol vai ser igual à massa da substância fornecida na questão dividido pela sua massa molar. E o que vem a ser a massa molar? A soma das massas dos átomos que compõem a molécula da substância. E a minha molécula o quê? É SO2. Então, a gente vai fazer a massa molar aqui do SO2. Ó. O enxofre tem 32 e o oxigênio tem 16, só que eu tenho ele com uma quantidade 2 na molécula. Então, vezes 2. Então, a massa molar vai ser igual a 64 gramas por mol. Então, você vai vir aqui no número de mol e você vai colocar o quê? 64 embaixo e em cima 0,064 dividido por 64. Então, o número de mol aqui vai ser igual a 0,064 dividido por 64 vai dar 0,001 mol. Ok. Agora que eu sei o número de mol, eu posso vir na molaridade e colocar esse número de mol. Então, a molaridade vai ser igual ao quê? 0,001 dividido pelo volume. Só que esse volume aí, ele não pode estar em qualquer unidade, porque esse volume precisa estar em litro. E aqui ele deu o volume em ml. Então, nós temos que converter esse volume aí para litro. O que eu faço aqui, então? Volume vai ser igual a 500 dividido por 100. Então, volume, por 1000, desculpa. Volume, então, vai ser igual a 0,5 litros. Então, aqui na molaridade, você vai botar o quê? 0,5. Molaridade vai ser igual a 0,001 dividido por 0,5 vai dar 0,002 mol por litro. E aí a alternativa que tem isso daí vai ser a minha letra D de dado. Existe também outra forma de fazer essa questão por regra de 3, correto, gente? Então, por regra de 3, a gente acharia tudo sem utilizar essas fórmulas, né? Se a molaridade é a quantidade de mol que está presente em um litro, a gente poderia pegar e fazer alguns raciocínios também por regra de 3. Eu vou só deixar esse da fórmula, mas se você que é aluno consegue pegar e desenvolver esse raciocínio por regra de 3 também, dá certo. Bom, vamos agora para a questão 5, que diz o seguinte. Em um rótulo de leite em pó integral, lê-se: modo de preparo. Coloque o leite integral instantâneo sobre água quente ou fria, previamente fervida. Mexa ligeiramente e complete com água até a medida desejada. Para um copo de 200 ml, 2 colheres de sopa bem cheia, onde essas 2 colheres já têm a massa de 30 gramas. Composição média do produto em pó. De gordura, desses 30 gramas, 26% de gordura, 30% de proteínas, 35% de lactose, 6% de sais minerais, 3% de água e 0,2% de lecitina. A porcentagem massa nos indica a quantidade em gramas de cada componente em 100 gramas de leite em pó. Calcule a concentração comum de proteínas em um copo de 200 ml de leite preparado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu tenho que pegar e pensar que ele quer a concentração comum de proteínas em 100 gramas de leite. Tomem cuidado, esse é um erro comum. Não é por 100 gramas de leite. Por quê? Porque ele quer saber a concentração comum de proteínas de 100 gramas de leite preparado em um copo de 200 ml de leite preparado.
Então aqui na verdade eu quero saber a concentração comum em um copo de 200 ml de leite preparado. Essa massa a gente não vai utilizar. Eu coloquei agora. Temos que interpretar a questão. O que acontece é o seguinte aí. Como ele quer só a quantidade de proteína, em um copo de leite preparado, eu coloco o que aqui? Um copo de leite preparado, eu coloco 2 colheres de sopa, não é isso? Ele disse isso aí no modo de preparo. 2 colheres de sopa, onde essas 2 colheres de sopa rendem uma massa para a gente de 30 gramas, e não aqueles 100 que estavam aqui. Aqueles 100 são a porcentagem, né? E aí o que eu vou fazer? A primeira coisa é achar que quanto desses 30 gramas, porque isso daqui é do pó todo, são apenas de proteína. Então, 30 gramas do pó correspondem a 100%. Só que ele só quer a concentração comum de proteínas. Proteínas é 30%. 30% vai ser igual a X gramas de proteínas. Então aqui, ó, vou multiplicar cruzado. 100x vai ser igual a 900. Então x vai ser igual a quê? 900 dividido por 100. Então, quer dizer que meu x vai ser igual a 9 gramas de proteínas. Achei a quantidade de proteínas, correto? Eu posso simplificar aqui, ó. E aí? Agora, como ele quer a concentração comum, a gente tem que lembrar como é que é a fórmula da concentração comum. Ele pode falar que ele quer a concentração comum ou ele quer também a concentração em grama por litro. São sinônimos. E aí, o que eu vou fazer? A fórmula da concentração comum em grama por litro é igual a CM sobre V. Essa massa aqui de cima, ela precisa estar em quê? Em grama. E esse volume aqui tem que estar em litro. E eu sei que o meu volume está em ml. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é pegar o quê? Esse volume de 200 ml, dividir isso por 100 para achar esse volume em litro, 0,2 litros. Então, meu C vai ser igual à quantidade de proteínas que eu tenho naquelas 2 colheres, 9, dividido pelo volume, que é 0,2. Então, meu C aqui vai ser igual a 45 gramas por litro. Certo? Agora eu vou estar apagando esse quadro aí para a gente resolver as questões de orgânica. Então vamos lá, galera. Apagado o quadro aí, colocando, né, os desenhos importantes. Vamos fazer as nossas questões aí. Questão 6, ó. O petróleo, a matéria-prima da indústria petroquímica, consiste principalmente de hidrocarbonetos, compostos contendo apenas carbono e hidrogênio na sua constituição molecular. Considerando os hidrocarbonetos 1, 2, 3 e 4, acerca dos compostos, marque a alternativa correta. Primeiro, o nome do composto 1 é pentano. Bom, gente, o que a gente percebe aí é que esse composto ele tem uma cadeia o quê? Fechada, correto? Se esse composto tem uma cadeia fechada, lembra que quando tem cadeia fechada, eu tenho que colocar um prefixo que indica essa cadeia fechada, que é um ciclo, tá bom? Então aqui, ó, cadeia fechada, ciclo. Colocar um prefixo ciclo lá na hora do nome, correto? Então, o composto 1 não vai ter nome de pentano apenas, vai ser o ciclo pentano. Então, esse ciclo aqui, a cadeia fechada, pente, porque eu tenho que
5 carbonos aqui, que são as pontas, correto? Então está errada a letra A. A letra B fala o seguinte: a cadeia do composto 2 é um ciclo alcano. O composto 2 aí, ele é cadeia fechada, só que ele tem ligação dupla. Como ele é uma cadeia fechada com ligação dupla, vai ser, na verdade, um ciclo, que cadeia fechada a gente viu isso, alceno. Então, lembrando que quando eu tenho um ciclo, a cadeia fechada, agora quando eu tenho um EN aqui, ó, esse EN está indicando o quê? Que eu tenho a presença de ligação dupla. Então, é ciclo alceno. Está errado aí, tá bom? 2 é ciclo alceno. Vamos lá. 3. O nome do composto 3 é 2,3,4 trimetilpentano. Então, nós temos que ver a cadeia principal. Ao contrário das duas anteriores, essa é aberta, por isso que eu não preciso colocar o ciclo antes do prefixo do número de carbonos, né? Então, aqui nós temos aqui a numeração da cadeia, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos os radicais, que são os carbonos fora da cadeia principal. Esse cara aqui é o metil, e esse outro cara aqui também é o metil. Então, se eu tenho 2 metis aí, na verdade 3, né, porque no carbono 3 também tem o metil, ó, a gente tem que citar essas ramificações que são iguais. No caso das ramificações diferentes, eu tenho que pegar e citá-las em ordem alfabética. Como aqui são todas iguais, eu cito elas todas de uma vez só. Então vamos fazer aí como que vai ser o nome do 3. O 3 vai ficar o seguinte: 2, 3 e 4. Como são ramificações iguais, eu condenso assim, ó, 2, 3, 4. Trimetil. Cadeia principal tem 5, então por isso, pente. Só ligações simples entre os carbonos não vai ser EN, vai ser AN, íon de hidrocarboneto, certo? Já achamos a nossa alternativa correta, porque aqui, quando tem um composto que tem 3, então aqui nós vamos ter o quê? Esse gabarito aqui é o correto. Então, aqui vai ser letra C de casa. Vamos só dar uma olhadinha nas outras. O composto 4 apresenta 3 anéis aromáticos. Não. Aqui, só essa substância aqui, ó, só essa parte da molécula é um anel aromático. O que é um anel aromático? Anel aromático é quando eu tenho o quê? Um composto de cadeia fechada com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. 6 carbonos fechada com 3 duplas alternadas é anel aromático. Só tem um anel aromático aqui, ao passo que ele falou que tem 3, então está errada a letra D, mente. Bom, vamos para a questão de número 8. Na verdade, 7. O ácido glutâmico é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo, portanto, um dos componentes das proteínas dos seres vivos. É um aminoácido não essencial, sabendo que sua fórmula estrutural é, classifique sua cadeia carbônica. Então, tem 4 classificações aí que vocês precisam saber: aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, tá bom? Bom, essa cadeia aqui, ela não forma uma figura geométrica, como a 2, como a 1, que nós vimos na questão anterior. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia aberta. Agora, depois de aberta e fechada, normal ou ramificada. Normal só tem carbono primário e secundário. Ramificada, eu tenho pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, essa daqui, ó, se você for verificar, os carbonos que eu estou assinalando aqui, ó, nós percebemos que esse carbono aqui é um carbono que primário, porque isso está ligado a um outro carbono. Aqui, secundário, secundário, secundário e primário.
Ah, professor, esse aqui não é terciário? Não, porque ele está ligado ao NH2, tá? Ele só está ligado a 2 outros carbonos. Se só tem carbono primário e secundário, quer dizer que a cadeia é normal. Saturada ou insaturada? Essa cadeia ela vai ser saturada. Por que ela vai ser saturada? Porque ela só tem ligações simples entre carbonos, certo? Apesar de ter uma ligação dupla aqui, essa dupla não é entre um carbono e outro. Se for entre um carbono e outro, insaturada. E como a sequência de carbonos não é interrompida, ela também vai ser o quê? Homogênea. Então, saibam tanto a classificação da aberta quanto da fechada, saibam tanto da normal como saber o que é ramificada também, porque não vai cair essas 4 classificações iguais no teste aí, alunos do CAF. Pode cair que seja aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Posso repetir algumas e mudar outras. Então, você tem que reconhecer isso na cadeia, tá bom? Estudem. Pega lá o caderninho e estuda. Vamos para a questão 8 aí, que ele diz o seguinte: analise a alternativa que apresenta corretamente os nomes sistemáticos para os compostos 1, 2 e 3, respectivamente. Então, nós temos que identificar a cadeia principal aqui, que é a maior sequência de carbonos possível. Então, no caso aqui, nós temos essa como a maior sequência. E tudo que tiver externo à cadeia principal vão ser os radicais. Esse radical aqui que apresenta um carbono apenas, nós já vimos aqui que é o metil. Esse daqui também só um carbono, ó, metil. E esse aqui também só um carbono, metil. Então, preciso agora colocar esses radicais primeiro. Então, na nomenclatura vem primeiro os radicais e suas posições. Só que agora eu preciso numerar essa cadeia. Eu vou numerar de modo que os radicais fiquem nos menores números possíveis. Se eu começar da esquerda, vai ficar 1, 2, 3. Se eu começar da direita, fica 1, 2. Então é melhor o quê? Começar da direita, porque aqui eu já vou ter um metil no 2, contra aqui que eu só vou começar a ter metil no 3. Então a numeração correta: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar, 7. Qual vai ser o nome? Como os radicais são iguais, eu condenso as posições. Então vai ficar 2,5,5. Por que você repetiu 5 duas vezes? Porque a cada radical citado eu preciso colocar uma posição, mesmo que estejam na mesma posição, como esses dois metis estão no 5. Trimetil. Aí agora vem a cadeia principal, que é isso que está em vermelho. Tem 7. Se tem 7, vai ser hept. Hept. Só tem ligações simples entre os carbonos? Sim. Sufixo de hidrocarboneto, O. A segunda cadeia, a gente vai perceber que a principal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa daqui é a principal, tem 7. Então, nem sempre a retinha é a principal. Você precisa conferir todas as possibilidades de todas as extremidades. Esse radical aqui que apresenta 2 carbonos apenas, ó, é o meu etil. E aí ele vai estar onde? Esse etil aí vai estar em qual carbono para a gente colocar? A gente tem que ver qual a extremidade mais próxima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui tanto faz, uma posição ou outra estaria no 4. Eu vou começar daqui porque é o que nós estamos acostumados em relação à leitura, né? Mas fique à vontade, dá ali o mesmo nome. Então aqui ficaria o quê? 4 etil, porque o radical. Agora nós vamos para a cadeia principal, que tem 7. LH não pode ficar junto. Hept. Ligações simples. Hidrocarboneto. O. O LH não pode ficar junto. Por isso que eu vou pegar e colocar um hífen entre o último radical citado e a cadeia principal. Aqui, ó, eu não coloquei o hífen entre o último radical citado e a cadeia principal, porque LP pode ficar junto.
Agora, esse dígrafo LH, aí o PAC não reconhece. Ou você bota o hífen entre o LH, ou você retira o H. Então, aqui no final, ó, poderia ficar assim, ó. Vou botar o finalzinho, mas tem que ter o trimetil ali também. Metil, você tira o H e coloca epitano direto. Ó. Também pode ser isso aqui, tá bom? E agora o composto 3. Aqui a maior vai ser a reta, tá bom? Lembre-se de conferir todas as possibilidades, mas a maior é a reta. E agora nós temos que numerar aí, de modo que os radicais fiquem nos menores números. Então, novamente, eu tenho que radical aqui, metil. E aqui nós temos um outro radical que é o etil. E aí, vou começar a numerar dessa extremidade, né, que é mais próxima desse radical metil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nome, quando eu tenho duas ramificações diferentes, que é diferente da primeira, a linguagem, que são diferentes, eu preciso colocar os radicais em ordem alfabética. Então, aqui vai ficar 4 etil, 3 metil, aí a cadeia principal tem 7, então aqui hept, ligações simples an, hidrocarboneto O. Então a gente vai ter que ver qual alternativa que tem esses nomes aí. A alternativa que tem esses nomes, 2,2,5 trimetilhepitano, 4-etilhepitano e 4-etil-3-metilhepitano é a letra B. Perceba que aqui ele não colocou com um H, ele tirou e colocou o E direto, tá bom? Letra B de bola. Vamos para a próxima questão aí, que é a questão 9, que diz o seguinte: o craqueamento térmico é um processo químico que converte substâncias de determinada fração de menor interesse em comercial em outras de uma fração mais rentável, baseando-se na quebra de moléculas de hidrocarbonetos de elevada massa molar. Nesse processo, aplica-se elevada expressão em temperaturas, sendo possível, por exemplo, transformar o querosene em gasolina, conforme a reação a seguir. Classifica os hidrocarbonetos A, B e C. Então, o que acontece? Existe o que nós chamamos de fórmula geral dos hidrocarbonetos. O que essa fórmula geral me indica? Me indica que, pela quantidade de carbono e hidrogênio que eu tenho na fórmula molecular, eu consigo determinar qual o hidrocarboneto. Então, aqui, quando eu tenho, por exemplo, um alcano, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada, a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos mais 2. Quando eu tenho um alceno, que é cadeia aberta e insaturada por causa da ligação dupla, certo? Aí é como se eu perdesse 2 hidrogênios pela dupla, então a quantidade de hidrogênios vai ser apenas o dobro da de carbonos. E quando eu tenho um alcino, é quando eu tenho o quê? A quantidade de hidrogênio sendo o dobro da de carbonos menos 2. Então vamos lá ver qual que é cada um desses compostos aí. Primeiro aqui, a gente tem o C12H22. A quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos, o dobro de 22 seria 24, só que menos 2. 22. Então, esse primeiro aqui, o A, seria um alcino, correto? A alcino, estaria nessa fórmula aqui, ó, C12H22, certo? Bom, o dobro de 12, 22, menos 2, 22. O dobro de 12, 24, menos 2, 22. Agora o B. O B ali, ó, C8H18. A quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos mais 2. O dobro de 8, 16. 16 mais 2, 18. Então esse aqui seria o meu alcano. C8H18 é o alcano. E aí, a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos menos 2. Opa! Então não vai ser alceno. Não.
Esse aqui é a quantidade de hidrogênio, é o dobro da de carbono. A quantidade de hidrogênio, o dobro de 2, 4, menos 2, 2. Então, esse aqui também vai ser um alcino. C2H2. Não teve alceno nesse caso. Ok? Então, agora nós vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 10. Dê o nome dos hidrocarbonetos. Então, agora, gente, a gente tem que pensar que a cadeia principal era a maior sequência de carbonos. Só que agora, também, além de ser a maior sequência, quando eu tenho uma ligação dupla aqui, vai ser a maior sequência contendo a ligação dupla, tá? E na hora de numerar essa cadeia, a prioridade precisa ser da ligação dupla. Então, agora nós vamos redimensionar prioridades na numeração. Ó, prioridade de numeração. Primeiro, insaturações. O que são as insaturações? As duplas e as triplas. Segundo, os radicais, que são aqueles carbonos fora da cadeia principal. Então, quem vai ser minha cadeia principal aqui? Começo da dupla, porque ela vai ter prioridade de estar na cadeia, e sigo aqui, ó. E agora, vamos colocar a numeração, que a prioridade é da dupla, ficar no menor número, por isso começamos dessa extremidade. Quais são os radicais que eu tenho aqui? Vamos lá. Esse radical aqui no carbono 5, que só tem um carbono, nós já estamos carecas de saber. É o nosso querido metil. Agora, esse radical aqui, ó, no carbono 3, ele tem 3 carbonos. E é muito importante você lembrar os prefixos, não é isso? Ó? Quando eu tenho um carbono, é met, por isso metil. Quando eu tenho 2 carbonos, é et, por isso etil. Quando eu tenho 3 carbonos, é o que? Prop, por isso propil. Quando eu tenho 4 carbonos, vai ser but, por isso butil. A partir de 5 carbonos são prefixos matemáticos. Pent, ex, ect. Então, aqui, esse cara que tem 3 carbonos é um propil. Só que esse propil, quando ele está assim, o carbono do meio dele ligado à cadeia principal, o carbono do meio dessa sequência de 3, ele é chamado de isopropil. Então, os radicais têm que ser citados em ordem alfabética quando eles são o quê? Diferentes. Então, começamos com o isopropil. 3, isopropil. Aí a cadeia principal tem 7, se tem 7 vai ser o quê? Ect. Agora eu vou estar voando. Só que quando tem dupla, eu tenho que colocar a posição da dupla. Essa dupla aqui, ó, eu preciso indicar ela com o infixo em, ok? Então aqui vai ficar ect 1 n. Aqui no final, quando a dupla está no carbono 1 ou até mesmo a tripla, você poderia botar direto aqui no caso epiteno. Somente se tiver no carbono 1. Aqui eu tenho um composto de cadeia mista, onde tem parte da cadeia fechada e parte aberta. Quando eu tenho esse tipo de situação, a cadeia principal vai ser a fechada. Então a gente vai assinalar aqui isso como cadeia principal. Tudo que estiver fora da cadeia principal vão ser os radicais. Então, esse radical aqui, ó, que apresenta 2 carbonos, é o meu etil. E esse daqui também, que apresenta 2 carbonos, também é o meu etil. E aí eu vou numerar de modo que eles fiquem nos menores números possíveis. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, como é que vai ficar o nome, então, desse cara? 1,2 dietil ciclo
tanto. Lembra que quando os radicais são iguais, eu preciso de condensá-los, assim como eu fiz com o ditrimetil. Só que aqui eu botei só di porque só tem 2 etis. Bom, gente, essa é a nossa videoaula de revisão. Espero que vocês tenham aprendido, lembrado de bastante coisas. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Sua interação comigo aqui é muito importante, tanto aluno CAF como também alunos do canal Pedro Sandro. Até a próxima videoaula. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.